Eu sou Priscila Casemiro, filha do Beto Sem Braço. E Beto Sem Braço não foi somente um compositor do Bezerra da Silva. Ele também foi feirante e um bom tempo ele foi só feirante e depois ele começou a conciliar a profissão de feirante e compositor. Meu pai fez parte desse disco do Bezerra da Silva. Ele não está aqui nessas fotos como os outros compositores do disco, mas o parceiro dele da música Bom Juiz, a qual foi um dos maiores sucessos desse disco, é o Serginho Meriti, que está aqui nessa foto. Ele fez essa música em homenagem ao Escadinha, que era amigo dele e amigo também do Bezerra da Silva. Bom Juiz foi um grande sucesso, tocou bastante e fez com que o disco fosse um grande sucesso também. O Escadinha foi preso e ele era amigo não só do teu pai, como do Bezerra da Silva. Teu pai e o Bezerra da Silva visitavam o Escadinha na prisão, você até ia junto com teu pai. Explica essa relação e por que o Escadinha era tão respeitado e considerado na comunidade, e também o Bezerra da Silva era respeitado e considerado, e o Beto Sem Braço também era respeitado e considerado, e não eram bandidos. Fala um pouco sobre isso. Então, eu realmente assim tive a oportunidade de ir uma vez com meu pai, porque meu pai me pegava de manhã, me colocava debaixo do braço, me enfiava no carro dele e a gente saía, passava o dia inteiro na rua e eu ia com ele aonde ele tivesse que ir. E uma dessas saídas foi uma visita ao Escadinha, que eu me lembro, acho que no Frei Caneca ou na Água Santa, alguma coisa desse tipo. E acredito eu, o meu pai, ele era respeitado e considerado porque ele era muito considerado pela forma dele, pela pessoa, pela personalidade dele, né? Ele se fazia muito respeitar e ele era uma pessoa que fazia as pessoas chorar e também chorava com o desespero e com a felicidade das pessoas. Mas perdão, isso era respeitado ou considerado? Qual era a diferença entre o respeitado e considerado? Isso era respeitado, né? E considerado, ele era considerado pela obra dele, pela obra musical. Mas o respeitado era na questão de respeito, quase que intimidava. Explica um pouco mais a diferença entre os dois termos. Ele tinha uma personalidade muito forte que intimidava, na verdade, as pessoas, né? Ele tinha ele era bem rude, com o coração um pouco mais fragilizado às vezes, mas ele era uma pessoa rude e imponente. Ele se colocava muito bem e impunha aquilo que ele queria. Então ele realmente se fazia respeitar pela forma com que ele agia e a forma como ele se colocava. E considerado pela obra dele, né? Ele realmente ele era um bom compositor, ele era considerado como um poeta do samba e isso, daí vinha a consideração de todas as pessoas que gostavam e admiravam a obra dele. Naval, o Bezerra da Silva, por que ele era respeitado e considerado? O Bezerra era considerado um porta-voz do pobre, humilde, favelado, como disse o nosso ex-vice-presidente da República, Marco Marcelo. Ele era o defensor dos pobres, oprimidos, né? Porque nas músicas do Bezerra, ele sempre retratou a pobreza, a favela, o esculacho dos políticos ao povo brasileiro. Ele sempre defendeu os direitos humanos. O Bezerra sempre foi um cara que viu os dois lados da moeda, né? Ele sempre olhava sempre pelos dois lados, né? E o Beto Sem Braço era uma grande liderança, né? E tanto o Beto tinha um sonho de
gravar com o Bezerra, como o Bezerra sempre queria gravar o Beto Sem Braço. E foi uma grata surpresa quando o Beto fez essa música com o Meritina, que por coincidência começou na minha casa, né? Começou lá em Copacabana, quando eu morava com a Thaís, né? O Beto e o Serginho começaram lá em casa essa música, e depois eles saíram igual dois malucos na rua, e terminando, e era o maior barato. E eu me espelhava neles, né? Que eram dois compositores, eu começando a minha carreira, né? Eu ficava vendo aquele jeito pedaço deles, né? da música pra gente. Ah, meu bom juiz, não bata esse martelo nem dê a sentença antes de ouvir o que meu samba diz, pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. É que eu mergulhei na fantasia e provei, doutor, do reinado diferente. Mas não se pode na vida, eu sei, ser um líder permanente. Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza não é vista com franqueza aos olhos desse pessoal intelectual. Mas quando alguém se inclina com bondade em prol da comunidade, jamais será marginal, buscando um jeito de ajudar o pobre. Quem quiser cobrar que cobre, pra mim isso é muito legal. Eu vi o morro do juramento, triste chorando de dor. Se o senhor presenciasse, chorava também, doutor. Beto Sem Braço. Vamos lá. E depois dessa homenagem do Naval, né, conterrâneo do teu pai, fala esse lado do Beto Sem Braço que fazia as pessoas chorarem. Essa música foi feita para até um juiz ficar sensibilizado e de repente reduzir a pena, se é que até reduziu a pena do Escadinha, porque de fato fica uma situação complicada depois de escutar a letra. Vamos lá. Meu pai, eu acho que ele realmente quis sensibilizar e mostrar para a justiça e para o povo, né, brasileiro, para a comunidade também, mas a comunidade já conhecia quem era o Escadinha, e mostrar para o povo, para a justiça, quem era o outro lado do Escadinha, fora, que não era aquele lado fora da lei, né? Era um lado humano, era um lado que lutava em prol da comunidade dele, que estava ali para ajudar o povo, o pobre, assim como a música diz. Então ele quis sensibilizar as pessoas para que olhassem com outros olhos, com uma ótica diferente para o Escadinha.